Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Eu sou Bruno Corano, sejam todos muito bem-vindos. E antes de mais nada, se você não segue o canal, não deixe de seguir, ativar o sininho. Para quem quiser também acompanhar minhas postagens, eu sou muito ativo no Instagram. E tudo isso sempre @Bruno Corano, tanto no YouTube, Instagram e todas as outras mídias. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. Eu tô tendo a honra de receber dois brasileiros de peso. Ela é especialista em inteligência artificial, formada em administração de empresas pela FGV, se mudou para os Estados Unidos em 2017 e fez mestrado pela University of Southern California. Sempre atuando no marketing, ela trabalhou na Microsoft e hoje é gerente de marketing de produtos de AI, da Meta. Seja muito bem-vinda, Ana Paula Mofarrege. Muito obrigada, Bruno. Que honra estar aqui hoje. Muito, muito feliz com esse convite. Você está na Meta aqui em Nova York. Então, eu estou na Meta. Hoje eu sou remota. Já trabalhei na Meta aqui em Nova York, em que eu ia para o escritório da Meta aqui em Nova York. A gente tem muito escritório aqui em Nova York. Temos 4 escritórios. Hoje eu optei pela vida do trabalho remoto. Então, eu moro em Miami, trabalho 100% remoto. E a cada 3 meses, mais ou menos, eu encontro com minha equipe presencial. Aí a gente muda onde a gente vai se encontrar. Então, essa semana, por exemplo, eu estava lá em Washington, D.C., a trabalho presencial. Daí eu vim direto de lá para cá. Ah, nossa, então uma honra ainda maior. Eu achei que você morasse aqui. Pegou o metrô e veio aqui pro estúdio. Não, tô super feliz de estar aqui, deu super certo. Então você mora em Miami. Moro em Miami. Optei por morar em Miami. E não tem, assim, eu não ouvi falar de muitos brasileiros que trabalham na Meta, ainda mais na sua área. É só você lá de Brazuca? Brazuca sou só eu. Essa área é muito específica. Assim, eu acho que é uma área mais específica ainda, porque na minha área também tem muita pouca mulher, né? Esse é um outro comentário a se fazer, na área de inteligência artificial. E eu sou a única brasileira, assim, nem no meu time hoje de marketing são 100 pessoas, não tem ninguém do Brasil. E eu acho que eu sou a segunda latina, se eu não me engano. Nossa, muito legal. Eu já tenho certeza que o papo vai ser... Você já participou de muitos podcasts? Não, esse é o meu primeiro, gente. Estou muito feliz. Porque eu estava pensando assim... É porque aqui, eu acho que agora eu vou me exibir no bom sentido. Eu acho que o legal de estar em Nova York ou nos Estados Unidos é que o país atrai as grandes mentes. Em geral, onde tem dinheiro, onde estão as principais empresas, atrai as melhores mentes. E eu ficava pensando, deve ter um brasileiro que trabalha numa dessas grandes empresas que está por dentro dessas questões de AI. Bom, seja muito bem-vinda. E aqui também recebo um cientista da computação e economista formado pela Universidade Federal de Uberlândia. No Brasil, acumulou experiências em tecnologia e mercado financeiro, atuando com Venture Capital. Nos Estados Unidos, desde 2016, ele faz mestrado na NYU e é Head de Dados e Produtos Financeiros da Capital, que na verdade não se escreve assim, se escreve com Q. Seja bem-vindo, Antônio Neto. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês falando sobre AI, investimentos, fintech, que de fato é meu sweet spot. Questão de Venture Capital. Venture Capital entrou na minha vida muito cedo, isso ainda no Brasil. Trabalhando um tempo com Venture Capital e Private Equity lá. Quando eu mudo aqui para os Estados Unidos, eu fiz um pouquinho o caminho inverso, né? Eu passei a ser empresa investida, porque aí eu fui lançar algumas startups em fintech space. Já direto em Nova York? Já direto em Nova York. Já desembarcou direto aqui? Já desembarquei direto aqui e eu tinha alguns problemas na minha cabeça que eu queria resolver, que era, por exemplo, por que brasileiro não pode investir no exterior? Por que brasileiro... Quer dizer, poder pode, mas eu falo classe média, né? O cara normal... Comum, a pessoa normal. Por que ele não pode investir no exterior? Porque essa pessoa não pode abrir uma conta bancária. Por quê? Então, tinha muitos porquês na vida e na cabeça. E aí eu comecei a resolver isso... montando startup, ou trabalhando para algumas outras startups. Mas você trabalhou na Nomad, na Avenue, em alguma dessas? Eu fundei a Savi, que eu vendi para a Planner, e a Planner, a corretora, acabou absorvendo a operação da Savi, e trabalhei para o Passfolio, que hoje acho que no Brasil eles chamam de Vest, que ela foi vendida para Vest, se não me engano é Vest. Entendi. Eles mudaram o nome no meio, mas trabalhei para eles na época criando banco digital,
que o brasileiro podia abrir uma conta no exterior via Passfolio, e o robo-advisor deles também eu trabalhei. Aí, eu com sempre meus problemas de querer resolver alguma coisa, sempre ligado com inteligência artificial, como que isso está acontecendo, acabei entrando na Capital para desenvolver produtos financeiros baseados em inteligência artificial. O que é isso? É ajudar pessoas a salvarem dinheiro e entender qual que é o comportamento delas, né? Então, baseado em dados, baseado uma série de algoritmos, uma série de tecnologia underline, a gente ajuda as pessoas a falar, poxa, eu quero, sei lá, viajar para o Havaí o ano que vem. Como é que eu faço? Como é que eu salvo? Qual é esse plano? Como que é o meu budget, né? Como é que eu devo manejar o meu dinheiro? Então, a gente trabalha muito nesse sentido. Capital trabalha muito com Behavioral Finance. Esse é o underline da empresa. Então a Capital hoje não é um VC? Não. Ela é um app. Ela é entendi. um aplicativo aqui nos Estados Unidos. Ele é de origem sueca. Eu costumo brincar que, de fato, né? Brincar é verdade. A mãe é americana e o pai é sueco, que é um casal que fundou a Capital. E ele é sueco, ela é americana. Ela é nova-iorquina. Eles abriram a Capital em 2016/17 na Suécia. E, óbvio, Suécia é um mercado pequeno. E aí, naturalmente, você vem para o mercado americano, que é muito maior. E aí eles fecharam a operação sueca, fecharam no sentido de não explorar o mercado sueco e focar 100% no mercado americano. Então, hoje a operação é 100% Então, americana. é um aplicativo que uma pessoa normal entra e planeja lá certos desejos e ele te ajuda a se organizar. Exatamente. Ele é um CFP eletrônico. Financial Planner. É isso. Exatamente isso. E ele cobra por isso? Você cobra um subscription por isso. E o que a gente está tentando fazer é transformar isso cada dia de uma forma mais inteligente, né? De uma forma mais fácil do humano interagir com o app, de uma forma que de fato seja efetivo o resultado. O que eu quero dizer com isso não é só uma questão de automação, mas é uma questão também de começar a analisar o seu hábito e tentar prever o que você vai fazer, ou prever suas receitas, prever como que vai ser sua vida e, essencialmente, entender onde são os triggers que você acaba patinando, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito comum a gente receber de 15 em 15 dias. No Brasil a gente recebe mensal, né? Mas aqui normalmente você recebe de 15 em 15 dias. E é muito engraçado quando você vê o dado. A pessoa nos primeiros 15 dias ela é perfeita. Ela salva... Igual dieta. Não, mais que dieta, ela salva o dinheirinho dela, tudo certinho. Aí, o que acontece? Chega no 15º dia do mês, recebe mais dinheiro. O saldo bancário, sobe. Ela começa a gastar. Porque ela tem a sensação que ela tem dinheiro agora. Então, a meta dela está salva. Não, sua meta não está salva. Você tem que continuar. E vocês conseguem acompanhar porque, sei lá, o cartão de crédito está linkado e faz upload automático ou porque a pessoa tem que inserir? Não. Tudo, hoje, o que a gente faz? Você linka a sua conta, quantas contas você quiser, conta de banco e conta cartão de crédito, savings account, que você tiver, você linka direto no aplicativo. Então, é tudo em tempo real. Então, ele vê tudo que sai e que entra. Tudo, absolutamente. Não tem como esconder. Não é igual fazer na dieta e não contar para o nutricionista. Exatamente. Eu fiz com eles um projeto bem legal, da parte também de retirement account, né, da conta de aposentadoria, que a ideia é criar, né, um hub para isso. O que quer dizer? Aqui a gente tem a conta de aposentadoria um pouco diferente do que no Brasil. No Brasil a gente tem VGBL, PGBL, os fundos de pensão e tal. Aqui a gente tem 400, o 401k, IRA account, você tem umas estruturas um pouco diferentes. E às vezes elas são todas perdidas, né? Você pode ter 2, 3 401k perdidos de empresa que você trabalhou, você às vezes tem 2 ou 3 IRA account e você nem lembra mais daquilo. Então, o que a gente está procurando fazer agora, um dos produtos que a gente quer lançar, junta tudo e aí eu consigo ver de fato o risco que você tem,
né? Sei quanto dinheiro você tem, sei o risco que você está exposto, e aí eu consigo te ajudar, de fato, a programar sua aposentadoria. E vocês cobram só um FII, a assinatura, mais assinatura. nada. São 3 tiers, né? Então você tem desde o tier mais básico até o tier mais completo, que aí muda as features para que você tem acesso. Basicamente E isso. quais são, quanto custa cada um desses? $3, $6 e $12. Por mês? Por mês. E vocês têm muitos assinantes já? Tem bastante. Hoje a Capital ela vai estar com mais ou menos uns 250 mil assinantes, um pouco menos ativos, mas... Nossa, muita gente. Não imaginava. É bastante. Não, esse mercado aqui, ele está crescendo gigantescamente. Vocês têm muitos concorrentes? Olha, os bancos copiam muito a gente aqui. Só para você ter uma ideia, a Capital foi pioneira naquilo que a gente chama aqui de round-up. Né? Então, você gastou, $10.50. Então, vai arredondar para 11 e eu vou pegar aqueles 50 cents. É legal a gente ir guardar. traduzindo, porque muita gente não está familiarizado doação, né? Não é doação. Não? Seria uma arredonda. Acho que a melhor tradução seria uma arredonda, round-up. Um arredondar. Mas que nem banco no Brasil faz, às vezes, também, eu acho. Eu não sei como é que ele está lá, mas imagina que você tem você gastou R$50,50. Na realidade, vai ser cobrado de você 51. E esses 50 centavos, a gente vai para uma reserva. Vai para uma reserva. Então, a Capital foi a primeira a lançar isso em 2017. E aí, quando ela lançou, foi um maior sucesso no mercado. Então, a gente estourou ali e, tempo depois, os bancos, todo mundo começaram a copiar. A gente tem uma métrica no mundo de fintech que a gente fala o seguinte, que o lifespan, a durabilidade da inovação que você traz é mais ou menos de 1 ano a 1 ano e 6 meses. Então, se você trouxe um produto muito inovador agora, fica tranquilo. No máximo, daqui a 1 ano alguém te copiou. Eu acho que isso é bem aplicado também nas grandes empresas, que eu estou do outro lado, né? Eu estou do lado da corporação, da Meta. Então, vamos pegar como, por exemplo, a OpenAI, que é quem está por trás do ChatGPT. Para quem não conhece o ChatGPT, é um aplicativo que você entra, você dá um input, escreve um texto, ele vai te responder por meio da inteligência artificial. E aí a OpenAI, ela foi fundada como um laboratório de pesquisa de inteligência artificial. Então você tinha muitos poucos funcionários quando ela foi fundada, assim, acho que era menos de 1.000 funcionários, se eu não me engano. E eles começaram a investir nos LLMs, que são esses Large Language Models, ou seja, esses modelos gigantes de inteligência artificial que estão por trás do ChatGPT, e lançaram um produto para o consumidor, que é o ChatGPT, um aplicativo. E eles foram muito mais rápidos do que as grandes empresas, por exemplo, Microsoft, Meta e Google, que já estavam nesse espaço investindo em AI há muito tempo. Eles lançaram isso ano passado. Em mais ou menos 6 meses, a Meta depois lançou um ChatGPT dentro dos aplicativos, que é o Meta AI. Então, essa questão de uma startup ir e começar, porque é muito mais rápida uma startup de se movimentar, criar inovação no mercado, e aí as grandes corporações irem tentar replicar aquela inovação. É engraçado esse span de 6 meses a 1 ano que você falou, que é o que eu vejo do lado inverso, assim, do lado da corporação mesmo. Exatamente isso. Então, você tem que estar inovando constantemente. Você não pode parar. Porque o que você lançou hoje, 6 meses, 1 ano, no máximo, alguém lançou alguma coisa igual, ou um dos grandes bancos, enfim, instituições financeiras, vai copiar e vai lançar. Né? E aí tem aquela diferença, eles têm milhões de pessoas na base, né? Então aí fica cria uma competição interessante, vamos colocar assim. Ana, o Antônio contou um pouco o que ele faz. E o que você faz, não só o que você faz, mas como é que você foi parar na Meta, nesse papel? De onde você veio? Tá. Eu vim do Brasil, sou de São Paulo, cresci minha vida lá, fiz GV, enfim, de faculdade. E aí eu trabalhava no mercado de startup no Brasil, então parecido com o perfil do Antônio. Eu comecei a trabalhar no Brasil numa startup que chamava Easy Taxi. Então, naquela época, foi uma das primeiras startups assim, do mercado brasileiro. Era competidora direta do Uber, competidora da 99. E aí não deu certo a Easy Taxi. Eu fui para o Viva Real depois, que era um marketplace do mercado imobiliário. A Easy Taxi não deu certo, a empresa deu certo, ou não deu certo para você? Não, a empresa ela foi depois vendida, comprada pela Cabify, que era um outro player no mercado internacional. E aí a Cabify
não conseguiu crescer a operação. A EasyTaxi não é daquele cara que está na G4 agora? Ela é, sim. Era, sim. foi, né? Ela era, foi. Não é mais... Mas ele que fundou ela, o Thales. Isso, o Thales Gomes. Isso. Ele que fundou ela, sim. Ele estava por trás dela. E era uma empresa super legal. Eu amava a vida dessa startup. Eu achei que tivesse dado muito certo e tudo mais. Não sabia que ela tinha sido adquirida assim tão rápido. Mas a aquisição é um sucesso. É um sucesso. O exit é o mundo de venture capital. O que você quer criar e vender. Assim, eu falo que ela não teve tanto sucesso porque hoje, se você vai para o Brasil, ela não tem mais operação. Então, hoje, quem está lá é a 99 e a Uber. Mas, sim, ela foi vendida e check. Acho que a missão do Thales foi accomplished, né? Foi cumprida. Ele tava felizão. E o que você fazia lá? Lá eu comecei com marketing também. Era uma coisa muito específica. Eu era estagiária. E daí a minha função era aumentar o número de downloads orgânicos na Apple Store e na Google Play Store. Então, hoje, quando você vai baixar um aplicativo na Apple Store, você tem lá os top 5 aplicativos. Então, minha função era fazer que a EasyTaxi estava lá sempre entre o top 5 para eu aumentar o número de usuários que eu adquiria e eles começarem a usar EasyTaxi. E aí, eu fiquei apaixonada pelo mercado de tecnologia. Na época da faculdade, eu lembro, assim, o mercado de tecnologia é recente até no Brasil, né? Eu me formei em 2016, naquela época ninguém trabalhava em tecnologia. E aí eu falava, o que eu vou fazer quando eu crescer? E aí eu olhava aquelas, assim, mulheres com todo respeito de salto e terninho e camisa, e eu falava, gente, não consigo me vestir assim, não consigo usar salto. Então, para mim, isso é tipo o único critério e filtro que eu tenho. Eu falo, não vou trabalhar para consultoria, não vou trabalhar para banco, não me vejo nesses perfis, eu vou tentar uma coisa diferente. Daí eu fui parar na EasyTaxi. E aí, na época, eu decidi também depois de fazer mestrado. Eu sempre gostei do meio acadêmico e científico, de alguma forma. Então, fui fazer mestrado na Califórnia, fiquei 2 anos morando em Los Angeles. E tive a oportunidade de ser contratada pela Microsoft em Seattle. E fez mestrado Eu fiz mestrado de inovação e empreendedorismo. E aí, eu fui contratada pela Microsoft em 2017. Em 2017, ninguém falava assim, as grandes techs até falavam um pouco de AI, mas só no meio acadêmico e científico, muito né? acadêmico. Muito acadêmico. Eu lembro quando eu li a primeira vez o paper do Google falando sobre Transformers, né? Que é Attention is all you need. Atenção é tudo que você precisa. Esse é o nome do paper que abre, não é que abre, mas que cria o Transformer, né? A arquitetura Transformer, que tudo hoje é baseado nessa, mas era muito ali, assim, era pouca gente que falava. No meio aqui financeiro, ninguém falava sobre muito isso. Era muito acadêmico. Era muito acadêmico. Mesmo o Google com modelos tipo BERT, que já tinha alguma coisa ali, era muito acadêmico. Era muito acadêmico. E na época o CEO, que é o CEO hoje da Microsoft, que é o Satya Nadella, ele já tinha a visão de tornar a Microsoft uma empresa líder em inteligência artificial. Então, eu fui parar num time de inteligência artificial na Microsoft. Eu acho que me contrataram pelo meu perfil de startup, assim, porque era uma coisa nova, então precisava de um perfil que tinha flexibilidade de mudança, e eu fui parar lá. E aí, depois, tive a oportunidade de receber uma oferta de trabalho para ir trabalhar na Meta. E respondendo sua pergunta, o que eu faço hoje? Hoje, na Meta, eu toco toda a questão da parte de marketing, da marca da Meta com inteligência artificial. Sem querer sair do foco, todo mundo no Brasil usa o WhatsApp. Tem o WhatsApp, né? É como, sei lá, hoje em dia perguntar para alguém, me dá seu e-mail, a pessoa não tem e-mail. Já aqui, ninguém usa o WhatsApp. Eu falo, não é possível. E eu zoo todos os meus amigos americanos que falam, meu negócio nasceu aqui, americano. Mas tem uma explicação para isso. Que é o SMS, eles acham que é o máximo. Não é que eles acham que é o máximo, e o SMS. Horror. Não é a melhor tecnologia do planeta, mas o WhatsApp e outras soluções como o WhatsApp fizeram sucesso no Brasil por uma questão de estrutura econômica. Exato. O que acontece? SMS no Brasil era pago, sempre foi pago. Aqui você sempre nasceu com SMS quase que free, à vontade. Então, lá no Brasil, que era? Puta, eu tenho que pagar. Então, a população não tem grana. Quais são as alternativas que a gente tem para não precisar de pagar? Isso foi o início. E aí, mas hoje a diferença de usabilidade é bizarra. Mas aí é efeito network effect, né? Quando você cria uma rede que se acostuma a se comunicar assim. Que você acostuma a comunicar assim, que você tem muita... O que acontece? Quando você lança um produto, o bacana desse produto viralizar é quando você tem um efeito de rede, né? O tal network effect que todas as startups procuram criar. Então você tem, por exemplo, o WhatsApp no Brasil e no mundo, mas sobretudo no Brasil,
ele tem um efeito network gigante, porque muita gente tem, então a rede ficou muito valiosa e é interessante que todo mundo tenha. E aí fica aquele ciclo positivo, né, que você tem incentivo sempre a entrar. E o SMS no Brasil, a despeito da tecnologia, óbvio, não tem por exemplo, o que eles estão lançando agora, etc., mas você tinha que pagar. Então, essa estrutura, se você olhar no mundo, a estrutura de distribuição, em todos os países, países em desenvolvimento, países, enfim, que tem essa estrutura que era caro como lançar o SMS, soluções como o WhatsApp, Telegram e outros, acabam tendo muito sucesso. A história econômica conta muito sobre isso. Muita história. Eu acho que tem um ponto adicional também, que é a questão do smartphone, né? Dos celulares que a gente tem hoje. Então, aqui nos Estados Unidos, é muito comum, até se você pegar, né, a rede que você está incluso aqui, seus amigos, seus familiares, a maior parte deles, eu imagino que usam iPhone. Sim, não é meu caso, mas é verdade. Mas todo mundo usa iPhone. E iPhone, querendo ou não, dos smartphones, ele é um dos mais caros. E no Brasil, quando começou a questão de penetração dos smartphones no Brasil, era muito caro você ter um iPhone. E aqui nos Estados Unidos, como a maior parte tem iPhone, você já cria esse sistema de rede de SMS entre iPhone users, né? Então, quem tem iPhone fala com quem tem iPhone. E no Brasil, como era muito caro, a população não tinha dinheiro para comprar um iPhone, comprava um smartphone, um Android ou outro que fosse um pouco mais barato, e aí o jeito de integrar o sistema de SMS não existia. Então, além de custar caro, não era integrado, e aí a solução era você ter um third party, que nesse caso veio o WhatsApp. E você usa qual celular? Eu sou iPhone. E você? Também sou iPhone. Então só eu que sou estranho na mesa. Mas eu já fui muito tempo Android, eu adorava Android. Não, o Android o Android ele também principalmente se tem modelos de Android são sofisticados quanto os modelos de iPhone. Sim. Hoje em dia. E é a grande briga do momento do mercado de smartphones, né? Bom, mas já que o papo é sobre AI, vamos na essência do negócio. É o novo petróleo? AI é o petróleo do futuro, é o novo petróleo? Vai ter o mesmo nível de impacto? Eu estava num papo muito interessante aqui com o Pires, que é um dos caras mais importantes em petróleo no Brasil, foi convidado para ser presidente da Petrobras, cuida da maior consultoria, da maior, melhor e mais respeitada consultoria de energia no Brasil. E é a pergunta que todo mundo faz, né? Eu não vou responder, vou deixar vocês que são da área de AI dizerem qual é o sentimento de vocês. Se dentro das empresas, das operações, tem esse nível de expectativa. Tá. Eu posso dar minha opinião? Quer começar? Pode começar. A minha opinião é que se você pega hoje uma coisa que é muito valiosa no mercado, eu não sei como comparar com o petróleo, mas é a questão de uma empresa ela ter dados, né? E se você tem dados hoje, isso é um asset, né? Vale muito. Vale muito. Mas dados muitas já até têm, elas só não conseguem trabalhar os dados. Elas não conseguem trabalhar porque os dados não estão estruturados. Essa é a parte complexa. Essa é a parte complexa. Mas você ter dados hoje já é um grande passo, assim, de você estar muito na frente. E se você pega, acho que as grandes empresas da década de 90 até os anos 2000, a maior parte, se pegava top 10 empresas, era difícil ver uma empresa de tecnologia ali no ranking. A maior parte delas era só petróleo. Petróleo. Se você pegar hoje o top 10 empresas do mundo, a grande maior parte daquele lá tem empresas de tecnologia. Então, assim, as empresas de tecnologia, lógico, tem muitas outras formas de receita, mas o que está por trás dela também é a questão dos dados. Então, eu acho muito valioso você ter dados e isso influencia de como se você souber estruturar e organizar seus dados de uma maneira eficiente, você está na corrida de AI muito lá na frente e eu acredito que isso é muito valioso para uma empresa de tecnologia ou qualquer empresa se sustentar no médio e longo prazo, assim. Absolutamente. Eu concordo com você 2000%. Eu não falaria que AI é o novo petróleo. AI ele é um instrumento, né, que você vai utilizar e você vai burilar alguma coisa como o petróleo. Você tem que extrair o petróleo e você tem que refinar, enfim, tem várias técnicas aí. O petróleo, de fato, é dado.
Porque sem dado, não tem AI. Se você não tiver essa preparação, ou se você não tiver esses dados, tudo bem que hoje em dia a gente tem falta de dados, você tem dados sintéticos. Então, você hoje, que é uma indústria que está crescendo, né? Você criar dados sintéticos, porque de repente você não tem. E aí? E você precisa. Ou por questões de privacidade, né? Por questões de legislação, regulação, etc. Então, você tem uma indústria nascendo de dados sintéticos, importante. Você tem uma indústria que já existia de comercialização de dados, mas dado é fundamental. E o que eu observo, tirando grandes empresas como Meta, como Google, enfim, desse calibre, as empresas, até mesmo startups, que nascem teoricamente clean, né? Elas vão nascendo em cloud, ok, já é um bom começo, mas não tem uma qualidade de dados boas, não, viu? E tem um outro problema sério aí que eu também vejo, como fala isso? Data literacy. As pessoas não sabem entender ou interpretar dado, que é o outro ponto que a gente tem que falar. AI tem um potencial gigantesco, enorme, mas tem algumas coisas que tem que olhar. Até mesmo quando você vai implementar na empresa. Você fala, vou trazer uma AI para resolver um problema aqui que a gente tem. Você tem dado? Tem. Maravilha. Como é que estão esses dados? Mas aqui em algum... Nossa, tem tantas perguntas. É porque em algum grau, algumas aplicações de AI... não tem relação com os dados, mas sim relação, por exemplo, com a interação. O ChatGPT, eu sei que são dados, mas a gente vê inteligência artificial, às vezes, interagindo no atendimento mesmo. Em vez de você ir num totem, você fala com a máquina. Então, às vezes, são dados, mas são dados mais simples, né? Mais ou menos. É set de dados que você tem que treinar o modelo. Isso. Então, você tem um treinamento de modelo anterior. Isso. E se você não tem um dataset muito diverso, por exemplo, voz, eu adoro voz, trabalhar com essa parte de voz. Se você não tem um dataset muito diverso, você vai ter problema, porque ele não vai entender alguns sotaques, algum acento que é um pouco diferente, uma tonalidade de voz. Por isso que, por exemplo, no passado... E a Meta, eu sou muito fã do time de research da Meta. Eu trabalho com eles. Eu sou super fã do deles. Fair. Exato. Sou super fã deles. E eles vêm release já há alguns tudo anos. Open source. Exatamente. E a qualidade, os saltos que a gente tem ali para voz, para capturar voz. Eu lembro quando eu vi, isso tem já uns 2, 3 anos, quando eles fizeram o release de um paper que mostrava como eles capturavam voz com noise, com barulho do lado, de uma forma muito... Enfim, mas você tem que ter dado para isso. Até esse aplicativo final que você fala, ele nasceu de um treinamento de dados, de uma quantidade absurda de dados. Isso. Que hoje, se você não tem, a gente tenta balancear com dado sintético. E para algumas aplicações funcionam bem. Para outras, já nem tanto. Por exemplo, você pega os grandes, os LLMs, né, os modelos de linguagem grande, você precisa de uma quantidade bizarra de dados. E hoje a gente já começa a ver quem produz LLM falando, treinamos também em dados proprietários. O que são dados proprietários? Dados dos seus usuários, né? Então, se você usa o WhatsApp e Facebook, eu pegaria os seus dados, Bruno, as suas conversas, e treinaria meu modelo de inteligência artificial com base nos seus dados. Isso é extremamente antiético e isso é um problema... isso é um problema legal também. Por exemplo, você poderia processar a Meta por eu usar seus dados. E dados sintéticos também. Eles estão... E, de novo, vou recorrer à Meta, ao time de research deles. Professor Lecon, que é fantástico. Eles têm uma pesquisa bem interessante, tem bastante paper no assunto, mostrando treinamento de LLMs com dados sintéticos para ver qual é a performance, ou esse misto, né, de dados, vamos chamar verdadeiros. É ruim falar a palavra verdadeiro, porque conota que o outro é falso, e não é verdade, mas desse dado originário, vamos chamar assim, e o dado sintético. O último modelo que saiu, por exemplo, que foi o Cloud 3, ele fala, a gente usou dados proprietários, mas no sentido de dados sintéticos para treinar.
um pouco de... esses modelos já estão sendo treinados assim. Enfim, tem bastante solução, bastante criatividade. Mas dado é o petróleo, não é AI para mim. Há 2, 3 anos atrás só se falava em metaverso. Então, parece que em cada época tem um destaque, né? O que aconteceu para se falar tanto agora de inteligência artificial, se juntando com a seguinte pergunta: ela já não estava aí já faz tempo? Porque tem gente, eu leio artigos, já conversei com pessoas que falam, não, isso aí começou nos anos 70. Isso. 56. Então eu falo, então é porque agora chegou muito próximo e acessível das pessoas, por isso está essa febre? A gente que, né, você trabalha com pesquisa científica também, eu, na parte da Meta também estou mais na área acadêmica. A inteligência artificial começou em 1956, como o Antônio falou, então ela já existe há muito tempo. E foram pesquisas científicas e acadêmicas explorando diversos tópicos, entre eles o mais conhecido há um tempo atrás, que era o que mais se falava, que era machine learning, né? Então, isso é uma das áreas da inteligência artificial. E aí foram se desenvolvendo, avançando pesquisa acadêmica, científica, e nesse meio científico, ele já era a AI já existe faz muito tempo. Para o consumidor final, ainda não. E aí eu acho que o grande leap que a gente viu de um ano para cá foi você começar a criar experiências usando inteligência artificial que fossem fáceis para o consumidor ver e interagir com a inteligência artificial de fato, que foi, por exemplo, o ChatGPT. E em 56, o que era? Como é que começou isso? E aí, na realidade, se você for ver mesmo, ela vai começar com Turing 45, quando ele faz a máquina de Turing, né, que acaba quebrando o código nazista, né? Ou seja, os nazistas eles encriptografavam o código e Turing desenvolve uma máquina que vai conseguir decodificar o código, e boa parte da vitória sobre o eixo é atribuída a essa pessoa, Alan Turing, que antes de 45, 40, 42, criou a máquina de Turing e ele já falava muito de máquinas inteligentes, de inteligência artificial naquele momento. Mas ali, naquele ínterim, você não tinha a expressão inteligência artificial. Eles falavam uma máquina inteligente, uma máquina que seja capaz de fazer o que o homem faz, a inteligência humana, né? E aí você tem, em 56, uma conferência aqui nos Estados Unidos, eu esqueci a universidade, aqui perto, aqui em cima, que o professor McCarthy, ele convida outros experts no que poderia ser AI, vamos chamar assim, para discutir, e aí ele cunha esse termo de inteligência artificial. E aí nasce nessa conferência a primeira vez que se fala o termo inteligência artificial. Então, ela começa antes, mas o nome de batismo é ali, 56. Bem, depois disso você tem uma evolução, como a Ana falou, de muita pesquisa. Mas a pesquisa que a gente tinha naquela época era muito específico. Isso. Até porque a gente não tinha hardware. Então você tem que aguentasse. Não tinha poder computacional, né, que a gente chama. Hoje, para você construir um modelo de inteligência artificial, que o Antônio estava falando, são duas coisas principais. Você tem que ter os dados, e dados estruturados e limpos, e você tem que ter poder de computação. Monstro. Giga. Monstro. Giga. E aí você vai ter Não dá para eu comprar e pôr no quarto de casa. Até dá, mas você tem que entrar numa fila. Eu costumo brincar, tem aquela bolsa, né, a Berkey, né, que você tem que entrar numa fila. Hoje em dia, para você comprar um bom chip, é quase a mesma coisa. Você entra numa fila para comprar, para fazer com que a NVIDIA te venda algum. Por isso que a NVIDIA tá bombando também. Você tem ação na NVIDIA, você tá bombando. Exatamente. Mas ali, só concluindo, e aí o que você acontece? Você tem pesquisas sucessivas de inteligência artificial durante os anos 70, você tem o que a gente chama de AI Winter, então a gente tem alguns picos que, como a coisa era muito simples do ponto de vista para o usuário final, mas no mundo acadêmico, são coisas muito difíceis. Você fazer isso aqui, fazer uma máquina, fazer esse movimento aqui, é muito cálculo. Fazer aquele robozinho, o Roomba, que todo mundo gosta, aquilo tem muito cálculo, muita tecnologia para você conseguir fazer. Então foi evoluindo, foi parando. Você tem nos anos 80, no meio dos anos 80, bastante dos algoritmos que a gente tem hoje de machine learning
foram anos 80. Aí você tem anos 90, e aí de novo eu vou recorrer ao professor Lecon, que é o chefe da área de... o meu chefão. Exato. Ele, nos anos 90, ele é um dos pais do Deep Learning, né? 95. Ele já começa a falar bastante sobre Deep Learning. A Deep Learning dá uma morrida, dá uma parada. Os canadenses fazem muita coisa em Toronto, em Deep Learning, na Universidade de Toronto, foi muito importante nesse momento. E depois volta, né? Recentemente. Aí você tem também, nesse meio tempo, você tem algumas coisas interessantes acontecendo. Você tem smartphone, você tem internet, você tem Big Data, que aí volta ao nosso ponto. É o alimento que faltava, exatamente, né? Que aí combustível você começa para poder a ter capacidade. E aí você tem uma outra coisa que é fascinante. Os chips, que a Ana falou muito bem, evoluíram. E graças à indústria de games, né? Por que para a indústria de games? Para você fazer gráfico tem que fazer muita conta, então tem que ter um chip muito específico. Então isso também foi importante para você evoluir a indústria de chip e ser utilizada para inteligência artificial. E aí você tem empresas como a NVIDIA que se especializaram nisso. Nessa esteira, você começa a criar, digamos assim, uma tempestade perfeita, no bom sentido. E na minha perspectiva, quando eu vejo por que a gente teve tanto sucesso ali do ChatGPT ou coisas semelhantes ao ChatGPT, ela começa em 17 com o Transformer, né? Quando você tem a arquitetura Transformer, ela realmente é o game change para você produzir Generative AI, né? E a coisa foi evoluindo. E aí, como a Ana bem explicou, o time da OpenAI fazendo todas as pesquisas, enfim, e com muito dinheiro, porque essa é uma brincadeira. Cara, não é para qualquer um. Faz sentido eu perguntar quem que está à frente hoje nos avanços de AI? Faz sentido essa pergunta? Dá para a gente, do mesmo jeito que em processadores a gente fala NVIDIA, em conhecimento e desenvolvimento dá para apontar. A Meta é um dos grandes players, certamente. Eu não vou dar minha opinião, né, gente? Porque senão a minha opinião não conta, eu não posso falar que eu trabalho nisso. Então eu vou deixar o Antônio responder essa pergunta. Mas só para concluir o papo do histórico de AI, Bruno, esse período de 1940 até 2020, 2023... o que eu penso? É como se a gente tivesse construído o trilho, né? Então, a pesquisa acadêmica e científica estava construindo o trilho após trilho, para um dia o trem poder passar. O que é o trem? São os produtos para consumidor. Então, nos últimos 70 anos, a pesquisa acadêmica estava construindo o trilho de AI para hoje o trem poder passar tranquilamente para os consumidores. Então, teve esses 70 anos que foi muito investimento em pesquisa acadêmica científica. Agora eu vou deixar ele responder a questão da liderança em AI. Liderança em AI é complexo, mas seguramente... porque você tem uma discussão no mercado de inteligência artificial, o que vai ser open source e o que não vai ser. Vai ser modelos proprietários. Então, tem uma que me lembra um pouco a briga que a gente tinha no passado, no início dos anos 90, Linux e Windows. Né? Que era já aqueles dois parágrafos, o que vai vencer, o que vai vencer. Mas explica o que é open source, que eu acho que muita gente não vai entender. O open source é você criar o que você estiver criando, um algoritmo, um programa de computador, e você permitir que as pessoas livremente usem e adaptem aquele programa, vamos chamar assim, né, em grande senso. Ou seja, Meta, vou pegar o exemplo da Meta aqui. A Meta tem o Llama 2, que é um LLM. Eu que dei o nome do Llama, sabia? Jura? Pô, eu tô vontade de eu parar a conversa e falar, nossa, eu tô com duas pessoas muito fortes aqui. Muito legal. E aí pegou o Llama e ele abriu, né? Então ele fala, você não abre quase tudo, mas você pode usar, ele te dá a licença de você utilizar o Llama para você criar outros produtos. No caso específico do Llama, você tem algumas limitações. Se você chegar a um número astronômico de usuários, aí você vai pagar alguma coisa para a Meta. Mas ok. Todo mundo pode usar, as pessoas podem trabalhar e desenvolver naquilo. O modelo fechado ou proprietário é o que a gente tem, por exemplo, da OpenAI.
que tem até um nome irônico, né? Não é tão open. A OpenAI, você pode usar as APIs, mas eu não sei o que tem naquele modelo. Eu não consigo ver os pesos que eles fizeram naquele modelo. Eu não tenho exatamente o entendimento da arquitetura daquele modelo. A gente faz pressuposições, porque sabe o que, né, academicamente, o que pode estar por trás, mas a gente não sabe. Exatamente. Então, essa é uma das grandes disputas hoje. Eu me lembro, foi tão engraçado quando eu estava vendo essas disputas, porque a primeira vez que eu escrevi na faculdade foi exatamente sobre isso. E eu falava sobre... Open source? Open source. Que demais. Open source. Lá atrás, e falando justamente do caso Microsoft versus Linux. Então, é basicamente isso. Uma comparação o OpenAI é o Microsoft fechadinho, você tem que pagar, tarará, e Llama é o Linux, que eu não preciso de pagar, eu posso trabalhar, posso criar coisas em cima do Llama, sem necessariamente estar pagando, posso melhorar ele, inclusive, posso fazer pesquisa, contribuir para ele. Porque, no fundo, o que eu estou tentando extrair de vocês é o seguinte, a gente vê Google, Meta, OpenAI, talvez tenha mais players aí que eu não conheço, mas eles têm a maior notoriedade de que estão mexendo com isso. Corre o risco de surgir um desconhecido aí nessa fila e ganhar uma supremacia nessa história? Ou não tem jeito? Vai ficar na mão das atuais Big Techs? Ou não tem como saber? Não sei como que a Ana vai pensar do que eu vou falar agora. Eu acho que é um game muito caro. Você vê VCs, até VCs não tem grana para bancar puramente, então você precisa de Microsoft, você precisa do Meta, você precisa alguma dessas do grandes Google. Empresas precisam encampar o negócio, né? Porque eles têm por exemplo, eles têm um budget de R&D de 20 bilhões por ano. Não estou falando de... Para pesquisa. Para pesquisa, né? Nosso budget para pesquisa, inteligência artificial é assim, em bilhões. E aí, como a pesquisa científica e acadêmica, não é que eu estou sendo cobrada para aquilo um dia virar receita e virar um produto. Então, é um budget que, se alguma coisa virar receita, ótimo. Se não, é pesquisa. É investimento em inovação. Exato. Então, você tem que ter budget para bancar. E aí, eu acho que, do ponto dele, você pode ter um player novo? Pode. Mas vai estar alguma Big Tech por trás. Então, o OpenAI é esse governos, caso. Ou governos também. Como você vê, por exemplo, talvez o player mais estranho dos players que entraram foi o Mistral, né? Que é que é open source também. Como chama? Mistral. Nunca ouvi falar. Francês. Estou me sentindo por fora aqui, mas tudo bem. Mas é bem de nerd essa conversa. Vou ser bem sincera, é bem de nerd. Assim, é que a gente trabalha com nerd, então a gente é nerd, a gente entende essas coisas. Exato. Se você for pegar hoje os grandes modelos de inteligência artificial que são open source, que são esses que estão por trás de todos os chatbots, então que vai estar por trás do ChatGPT, vai estar por trás do Meta AI, vai estar por trás do assistente virtual do Bank of America, todos eles foram de alguma forma baseado nesses grandes modelos das Big Techs, que é o Llama, é o GPT e é o Mistral, né? O Mistral, você também tem o da Anthropic, né? O Claude. O Claude também. O Claude também é um que também... Você tem ali alguma coisa na Perplexity, você tem alguma coisa ali na Inflection, mas são um pouco menores. Você tem a israelense Lab 21, que também cria alguma coisa. E o Mistral... O que eu acho interessante do Mistral, ele tem uma tecnologia fascinante. Os meninos fizeram ela em muito rápido tempo. Um crew muito pequeno de pessoas. Mas quando você olha, às vezes conversa com os colegas e fala, nossa, mas eles fizeram isso em 6 meses, um ano. Como que eles conseguiram isso? Aí eu falo, você já teve coragem de olhar o currículo dessas pessoas? Eles estão na academia produzindo há 10 anos. É isso. 12 anos. É pesquisa. 12 anos o cara estava publicando. Há 12 anos atrás, você tem um paper desse cara falando de machine learning. Então, não é que ele construiu um negócio em 6 meses. Esse negócio que ele construiu e lançou, ele vem trabalhando há 12 anos. Isso pensando só no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado e no período de research. Isso. Você entendeu? Sem contar a graduação. Que ele também possivelmente já estava trabalhando nisso. Então, não é assim. Não vem dali. Então, tem muito tempo de pesquisa. E a Mistral, o que é interessante, é que ela acaba geopoliticamente sendo muito favorável para os europeus. O europeu não tem
uma grande tech. Não tem um polo de pesquisa. Não tem. Eles ficaram parados no tempo nesse sentido. Ficaram parados no tempo. E aí, para fechar a questão da brincadeira ser cara, é caro você ter dado, é caro você armazenar esses dados e é caro você ter poder de computação, né? Isso é muito caro. Mas também tem caro, o que é muito caro é um talento de inteligência artificial, que é um pesquisador científico e acadêmico, ou um desenvolvedor de inteligência artificial. Vamos para números. Quanto você acha, Bruno, que hoje um pesquisador científico de inteligência artificial, então ele foi lá, quem é ele? Quem é esse cara ou essa mulher? Ele foi lá, ele fez universidade em provavelmente Computer Science, em engenharia da computação, daí ele ou ela foi lá e depois fez um PhD em física ou matemática ou inteligência artificial mesmo, e aí depois ele ou ela foi procurar um primeiro emprego no mercado, ou seja, essa pessoa está estudando há 10 anos, ele ou ela, e aí vai aplicar para um emprego agora em inteligência artificial nas Big Techs. Quanto você acha que essa pessoa vai ganhar no primeiro emprego dela? Por ano? Nossa, essa pergunta é desafiadora. Teoricamente, eu acharia que seria algo muito bem pago, 250 mil dólares por ano. Não, um pesquisador ou uma pesquisadora júnior que nunca trabalhou na vida, acabou de completar o seu PhD, ganha no mínimo 500 mil dólares por ano. No mínimo, no mínimo. No mínimo. Então, essa brincadeira... Vamos mudar de profissão. Essa brincadeira é cara, assim. O talento é muito caro, né? O talento também é caro. E um cara sênior? Um cara... O seu chefe aí, que eu não memorizei o nome. Eu não sei reportar o número. Esse é estelar. É estelar, Sim, ele é o papa da inteligência artificial. Não sei quanto ele ganha. Turing, o cara Mas é uma batalha você conseguir os talentos hoje científicos no mercado de inteligência artificial, porque todo mundo está pagando muito bem e são talentos escassos. Não é que você tem muita oferta no mercado desses talentos. É um talento muito específico. E demora, né? Demora. Você tem uma formação longa. Então, você não vai falar o seguinte, o cara fez a faculdade hoje, terminou, e aí amanhã ele já está pronto para ser um pesquisador. Não. Ele vai ter que fazer um mestrado, ele vai ter que fazer um doutorado, ele vai ter que publicar, ele vai ter que ir para congresso. Ele tem que se provar, né? Ele tem que amadurecer. Eu não digo que é se provar. Se provar no sentido de que quando você publica vários papers e você vai amadurecendo sua ideia, você... sim. Você comprova que verdadeiramente você tem conhecimento. Porque no mundo, por exemplo, no mundo marqueteiro, no outro universo, o mundo é uma farsa. As pessoas falam que fazem, falam que são, falam... Não, ali não. Esse é um mundo que você se... Como no meu mundo financeiro, o gestor... que se prova, que a gente usa essa expressão, aqui não tem jeito. Você olha, 20 anos o que o cara vem fazendo. Tá ali, é público, é dado. É isso. E principalmente porque e tem um outro ponto, né, que a Ana disse muito bem. Nessas pesquisas não são... Você tem que publicar, mas você também tem que publicar nas revistas certas. Uhum. Então não tem... Você entendeu? Publiquei 500 artigos. Aonde? Né? Então, tem uma série de coisas. É caro. É caro o talento, assim. É caro e é escasso. O que o CEO da Mistral estava falando, eles fizeram um evento bem interessante. A Sequoia faz esse evento regularmente. E ele foi falar agora semana passada. E aí ele fala justamente isso, né? Ele falou assim porque perguntaram para ele, fizeram uma provocação. Vai sair da França? Né? E ele falou, não, estou confortável lá. Ele é francês, estou confortável lá. Tem a questão, obviamente, de investimentos da União Europeia, do governo francês, que também segura, enfim. E ele falou justamente isso. Ele falou, olha, sai muito mais barato produzir na França e na Europa, porque eu consigo bons talentos que tem lá e com um preço muito mais barato do que no Silicon Valley. Eu não vou pagar 1 milhão. Esse foi o número dele, não é meu número. É 1 milhão para um engenheiro. Né? Eu vou pagar, segundo ele falando, né? Reproduzindo a fala dele, eu vou pagar 300 mil dólares, 400 mil dólares. Para esse cara que, se for para o Vale, ele vai fazer pelo menos, para começar, para sair de casa, 1 milhão de dólares. Entendi. Mas, de novo, é uma trajetória longa, não é? Você não chega e senta amanhã e vai falar, estou ganhando 1 milhão de dólares como research da empresa XYZ. Não. Você tem que ter... E o que a gente tem aí no horizonte que vai chegar para o consumidor normal muito em breve? Quando é que a pessoa comum vai começar a sentir o seguinte, nossa, AI está fazendo parte da minha vida. Esses produtos do Meta vão... Notoriamente as pessoas vão falar, opa, isso está mudando, está me gerando uma facilidade,
uma utilidade super explícita. É isso. Assim, a ideia hoje na Meta é a gente facilitar a sua vida, né, com os nossos produtos. Então, hoje as experiências de inteligência artificial, ela vai estar dentro dos nossos principais aplicativos, que é o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. Então, o principal produto que já está no mercado é o ChatGPT, que é o nosso Meta AI, dentro do WhatsApp e do Instagram. Então, no seu Instagram Direct, você também consegue falar com o Meta AI. E também a gente vai tornar mais eficiente a questão de produção do conteúdo. Então, a gente tem muitos creators, né, nas nossas plataformas. Então, criadores de conteúdo. Então, hoje, criar conteúdo, às vezes, você demanda muito tempo, demora muito para fazer edição, pós-produção. Por exemplo, a produção desse podcast. Você usar a inteligência artificial para facilitar tanto a pré-produção do conteúdo, quanto a edição do conteúdo. É isso que vai tornar a experiência do usuário mais fácil, mais eficiente. Mas vai ser tudo dentro dos aplicativos que a gente já tem. E, Antônio, o que você vê? Porque eu estou falando na perspectiva de investidor, né? Gestor, participo em fundos de VC, de Private Equity. A gente tem recebido muitos business plans de tudo, desde a empresa que fala o seguinte: eu vou revolucionar os diagnósticos de imagem, de ressonância, ou de ultrassom, ou disso ou daquilo, porque um único médico, por melhor que ele seja, ele viu, sei lá, durante a carreira dele 10 mil casos, ele trabalha há 30 anos, no máximo ele pode consultar um colega para falar o que você acha dessa característica, dessa imagem. Diferente de eu pegar uma máquina que pode pegar 50 mil médicos com 10 mil experiências cada um e pôr tudo isso junto. O nível de assertividade é muito maior. Sim. Eu diria o seguinte: a gente está num momento ainda de investir em fundamentos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente teve a industrialização, a gente é indústria pesada, certo? Então você tinha que construir siderúrgicas, porque sem a siderurgia você não tem metal. E se você não tiver metal, você não tem isso aqui e você não tem construção civil, você não tem, enfim, tudo que está correlato à indústria de base, como siderurgia, metalurgia, química pesada, refinamentos, etc. Tudo que você precisa. Eu gosto de comparar isso porque eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo. Esses que a gente chama de fundamental models, ou acho que melhor seria modelos fundamentais, como a gente modelos fundamentos, os modelos que estão por trás de todas as experiências do consumidor. Então, o modelo que está por trás do ChatGPT, o modelo que está por trás do Meta AI são modelos fundamentais, né? Como se fosse o primeiro tijolo, a base de uma casa, é isso? Exato. A gente está nessa fase de criação desses modelos. Então, tanto que quando você olha no espectro de empresas de AI que de fato são importantes, de fato estão bombando, você tem 4, 5, 6 logos. Você não tem muita coisa. Porque, o jogo é caro. 2, todo o papo que a gente teve de talentos. E a gente está criando essa indústria de base. A mesma coisa. Se você olhar siderurgia, química, não tem tantas assim. Porque sempre foi um jogo muito caro. Né? Então, a gente está nesse momento. E mesmo quando surge uma menor, se ela começa a dar certo, o maior vai lá e compra. Então ele acaba pode que fica dentro exatamente, do mesmo guarda-chuva. Ele acaba comprando e absorvendo. É difícil romper essa bolha, né? É muito difícil crescer a ponto de você... É possível, mas depende muito do business plan, da estratégia. O que a NVIDIA fez é surpreendente, porque ela conseguiu desviar de Intel, de AMD e tudo. Mas ela sempre teve... Se você vê os primeiros discursos do Hansen, ele sempre teve essa clareza de onde ele queria chegar, né? Do que o mundo estava trazendo. Ele foi para uma área de especializações muito grandes e falou, olha... E hoje o que eles produzem lá dentro, a gente fala muito pouco, mas... coisa de tirar o fôlego. O metaverso deles é uma coisa animal. É muito legal. É realmente extremamente interessante. O digital twins que eles fazem é uma coisa que acelera muito e barateia a produção, etc. Mas voltando à sua pergunta principal, eu acho que a gente está nesse momento. Acho que tem, enquanto produto de desenvolvimento no topo disso, muita coisa ruim. Tem muito mais buzz do que essência de produto. Eu não tenho, assim, produtos que me excitam muito. Você falar assim, eu quero ter esse produto, esse aplicativo baseado agora em AI, está funcionando. Mesmo na minha área de fintech, eu não vejo tantos produtos bons. Você vê algumas ideias interessantes com uma execução muito pobre, até porque não tem ainda a tecnologia para você executar isso. A gente precisa... Eu acho que o grande... como se diz? O grande salto que a gente vai ter
A gente já vai ter esse ano algumas coisas nessa direção, que são os agentes de LLM, que é você utilizar diferentes LLMs para você criar para fazer um objetivo, fazer uma tarefa para você. Eu acho que os grandes produtos, e nesse momento o público vai ser altamente impactado, quando a gente conseguir fazer isso. Mediamente impactado, mas ver a diferença muito grande, eu acho que as pessoas vão começar a ver, por exemplo, em produtos como da Meta e como da Microsoft, que eles estão trazendo aquilo que eu costumo chamar de economia do copilot, né? Até que para você acostumar com a ideia da inteligência artificial, e até por questões regulatórias, dependendo da indústria, você precisa do humano ali no looping o tempo, no final, para dar a palavra final. Então, acho que vai ser nessa tendência. Você vai ter esses produtos como da Meta entrando e popularizando, as pessoas vendo muito mais. Aí você vai ter Microsoft entrando pesado com toda a suite de Copilot nos produtos dela, que já tem uma popularidade grande. Isso ajuda. Aí você vai começar a ver alguns aplicativos de fato interessantes, mas tem que tomar muito cuidado com a tecnologia underline, o que eles estão pondo, o que de fato é diferencial, ou simplesmente em fintech a gente chama de arbitragem de regulação, né? Você está simplesmente fazendo... não tem tecnologia, é só um fake de tecnologia, você chama de tecnologia. Então você tem que prestar muita atenção, porque para mim nesse momento ainda não tem. A gente está no momento de fundamento e algumas experimentações. Num segundo momento, você vai ter os LLM Agents fazendo muito interessantes. Hoje eles ainda não são bons, tá? Mas tem muita coisa boa vindo nos próximos meses aí que vai ser uma revolução. E no futuro é uma transição. Eu falo que a gente está num período muito de transição, né? Na minha cabeça. Você vai ter no futuro uma transição do que a gente chama, do que particularmente eu chamo de economia do copilot para a economia do autopilot, né? Que nesse momento você vai ter praticamente autonomia, né? Até você chegar de fato nos sistemas puramente autônomos. E isso vai influenciar toda a dinâmica, não só a dinâmica de produtos, mas também a dinâmica de empresas, né? Como é que essas empresas vão se comportar, como é que vai ser essas novas estruturas de empresas. Você vê, e a Ana falou muito bem, ela deu números, falou quantas pessoas tinham OpenAI? Menos de 1.000, né? Então você vai ter umas estruturas muito mais diferenciadas, você vai ter umas estruturas muito mais, na minha visão, parecidas com rede neuronal dentro da própria indústria, né? Dentro das próprias empresas, mais enxutas. Vai ser um mundo bem interessante os próximos anos. Eu acho que vai ser relativamente rápido. Sendo meio futurista, Ana, o que a gente... sabe, se a gente voltasse, sei lá, igual quando a gente era pequeno e lia Jules Verne e tantas coisas que se falava assim, será desse jeito o mundo moderno? O que de fato, você lá no Meta, vocês devem ter esse tipo de discussão. O que a gente realmente vai ter que vai ser assim muito diferente para o nosso dia a dia? Eu vou falar no que eu acredito, tá? E às vezes pode ser o que a empresa acredita, diferente do que a empresa acredita. Então, assim, eu, Ana Paula, nunca acreditei muito na visão 100% do metaverso. Eu acho que ela vai acontecer em algum momento, mas eu acho que ela vai demorar. Acho que os consumidores não estão prontos para isso ainda. O que eu acredito mais é na questão da realidade, experiências com realidade aumentada. E as experiências com realidade... O que é isso, na verdade? Então, isso é, por exemplo... Hoje o Antônio está com um óculos de lente, né? Grau. Aí hoje a gente já tem na Meta uma parceria que a gente fez com o Ray-Ban, que é super legal. Chama Ray-Ban Smart Glasses. Então, os óculos inteligentes da Ray-Ban. Então, é um óculos dele, e aí tem duas microcâmeras aqui, e tem um áudio aqui, e aí ele virou meu assistente virtual. Então, eu falo, hey, Meta, take a picture. Hey, Meta, tira uma foto. Aí ele vai lá e tira uma foto. Hey, Meta, record a video. Vai lá e filma um vídeo. Hey, Meta, play Taylor Swift. Vai lá e toca Taylor Swift. E posso atender chamadas, ligações, enfim. Você não precisa mais tirar seu celular. Eu acho que isso foi a primeira versão da tecnologia. E eu acredito que a inteligência artificial ela vai melhorar cada vez mais a integração com a realidade aumentada. E aí... Essa é uma visão que eu acho que é uma coisa que está mais próxima, então nos próximos 5 anos, né, num curto, médio prazo, que os consumidores já estão ficando confortáveis. Então, esse óculos
a sua mãe poderia comprar, você poderia comprar, eu poderia usar no meu dia a dia. Não é uma coisa, não é um VR headset que eu vou ter que carregar na minha cabeça. Não é uma coisa chata, né? Mas é uma coisa fácil e é uma coisa que já pode ser adotada para os consumidores. Então, eu acredito muito nessa visão, que é uma inovação que os consumidores já estão prontos e que a inteligência artificial também já está pronta para ser integrada com essa nova inovação. Sem dúvida. Eu adoro. Eu sempre falei que essa mistura de VR com inteligência artificial é de fato o caminho, porque eu também acredito numa situação, e aí não é bem exercício de futurologia agora, tá? Eu acho que celular, isso aqui fez um sucesso muito grande, ainda vai ser importante por um longo tempo, a gente precisa de uma tela auxiliar, mas eu penso que com o desenvolvimento não só de inteligência artificial, mas de VR, tecnologias como essa, isso aqui cada vez mais vai ficar em segundo plano. Então, eu concordo, você 100%. 100%. Então, hoje, assim, você vive uma realidade 2D, que é o seu celular e a tela, o seu computador e a sua tela. Eu acredito que a gente vai viver uma realidade mais imersiva, que seria uma realidade 3D. Então, você vai ter a tela já imersa no que você vê. O que é isso? Ele aqui com o óculos dele, ele já vai estar vendo um holograma ou alguma sobretela sobrepondo com a realidade dele, do contexto dele mesmo, assim. Por exemplo, no seu caso como asset manager, você tem uma limitação de quantidade de clientes que você pode conversar. Imagina se uma área da sua empresa de wealth, né? Você vai ter lá, sei lá, um financial advisor pode lidar bem com, sei lá, 15 clientes, né? Humanamente impossível ter mais. Estou chutando o número. Imagina quando você tiver realidade virtual e num óculos, você pode replicar um financial advisor especificamente para cada cliente. Você já não precisa mais necessariamente de um humano para atender aquela pessoa. Então, qualquer pessoa pode ter um financial assistant, financial advisor auxiliando ela e pode bater papo com ele ou ela, né? Essa parte eu acho que, lógico, não é para agora, mas é para o futuro. A pessoa vai perceber que não é um humano, que é uma inteligência artificial atendendo ela. Olha, tem uma discussão bem interessante sobre isso que eu estava lendo esses dias, como os erros que a Microsoft cometeu e os erros que ela não está cometendo. Se você pegar essa história de como comunicar a inteligência artificial, ela começa com um clipe, né? Lá nos anos 90, da Microsoft. O que é o clipe? Explica. O clipe era um assistente virtual que tinha no aplicativo do Word, do Windows, do pacote Windows. E era bonitinho, fofinho, olhudinho, com um sobrancelhão, cílios grandes. E ele tentava te auxiliar, era horrível, né? Não resolvia nada, só ficava poluindo sua tela. Foi um fracasso, mas ele era humanizado. Ele tentava ser uma coisa quase que humana, né? E aí, obviamente, em 2007, a Microsoft fechou essa história do clip porque não dava certo. E aí, eu não me lembro agora a data exata, mas eles lançaram uma outra inteligência artificial, que era uma adolescente, a Tai, que foi caótico. Um desastre. Tipo, falava, por exemplo, assim, era um chatbot, né? E falava coisas racistas, falava coisas antiéticas, falava palavrões. Assim, foi um PR horroroso para a empresa. E tudo isso, a Microsoft, quando ela olha para trás, ela faz assim, eu estava tentando criar uma inteligência artificial humanizada, parecendo um ser humano. A Tai era muito mais parecida com um ser humano. O Clip era uma coisinha fofinha, mas ele tinha expressões de pessoa. Então, era essa a ideia. Se eu criar uma inteligência que se parece com um humano, vai ser mais fácil, né? A aceitabilidade do cliente vai ser mais fácil, ele vai conseguir interagir melhor. Lê do engano. O que eles chegaram à conclusão foi, se é inteligência artificial, o humano tem que saber que é inteligência artificial. Tanto que, até logo, se você pegar do Copilot, ou como o Copilot se comunica, é uma coisa completamente fluida, né? Não é uma pessoa. E você mostrar os limites daquilo lá. Então, a humanização, eu acho que pode até acontecer, mas vai ser muito na frente. Respondendo a sua pergunta, eu acho que a pessoa vai saber que não é um humano ali que está falando com você. Talvez, em outros tempos, em outros momentos, a gente já esteja tão acostumado que está tudo ok. Não parecer com humano, mas... Desde que eu colha a informação e a solução que eu preciso. Mas eu acho que isso... A gente tem essa... Até para você... O que acontece? Por mais sofisticado que seja, a gente tem limitação na tecnologia. Eu gosto muito de falar do ChatGPT, por exemplo. A gente acha que ele é muito inteligente, né? Fala, nossa, meu Deus... Não, lógico que é.
mas ele é muito mais fluente do que inteligente. Exato. E aí ele te trapaceia, né? Não sei se é melhor... É tipo um embromation, sabe? Que você faz na faculdade, quando você tipo, escreve qualquer coisa pra passar na prova, sem base nenhuma. A gente sente isso testando, né? Você sente isso. É um embromation ali, né? E aí ele pega e fala, daí se a pessoa fala, você é muito inteligente, não sei o quê, porque ele fala bem, ele tem uma fluência. Não, ele não entende palavra ainda. Ele entende, não sendo muito técnico, mas a gente faz toda uma estrutura para entender semânticas, né? E aí você fala semanticamente, você transforma isso em número, em vetores, e aí você fala, esse vetor está próximo desse, esse número está próximo desse vetor, então essas palavras têm a mesma semântica. Mas ele não tem reasoning, ele não consegue pensar como a gente, ele não entende que meu é meu, essa palavra, o sentimento ainda, ele não tem esse sentimento. Eu acho que quando a gente conseguir evoluir para ter isso, aí você vai ter a inteligência humanizada. Mas deixa eu ver se eu entendi uma parte, e aí eu vou desenhar aqui um cenário. Hoje eu quero comprar um equipamento para pedalar, e aí especialmente o brasileiro que não mora aqui, sempre quer comprar um monte de coisa que não tem acesso no Brasil, né? Então eu entraria no site da loja de Nova York, dessa marca, e eu vejo lá a jaqueta, tudo, mas no modelo 2D. Eu e a tela. Isso. No futuro, e talvez não tão distante, eu vou poder ter a sensação como se eu estivesse dentro da loja, não no sentido de dentro da loja, mas de eu poder ver aquela jaqueta de uma forma muito mais realista, com profundidade. Isso. É isso? Isso. E aí você não vai precisar de uma tela para isso. Você não vai precisar pegar seu celular e procurar no Google. Você vai falar com seu óculos ou com algum outro tipo de interação, mas vai falar, hey Google, hey Meta, pesquise um novo equipamento de bicicleta da loja X. Vai aparecer uma tela aumentada para você e você vai ter aquela experiência e tentar provar o equipamento de algum jeito. E eu acho que também vai ter uma segunda revolução, não só nessa parte de compras de coisas, mas na parte de educação mesmo. Imagina você poder ver matemática, né? Eu lembro quando estava na faculdade, você tinha que fazer cálculos em 10 dimensões, né? Linear. Então, óbvio que você não vai conseguir fazer 10 dimensões ali, porque é um cálculo teórico, mas vai te dar muito mais visualização do objeto que você está estudando. Então, se você estuda biologia, você pode de fato ver um coração, você pode de fato ver um pulmão, você pode entender como é que aquilo lá se interage, você pode girar, você pode abrir, você pode mergulhar. Então, acho que o impacto também que a gente vai ter na educação, isso é uma coisa incrível. Tem até um podcast, depois eu vou te mandar, Bruno, que é um podcast do Lex Fridman. Sim. Que é um cara... São podcasts polêmicos, mas ele é ótimo. Né? São podcasts grandes, mas são polêmicos, mas é ótimo. 1h30, 2, 3. É por aí, assim a conversa vai. Ele chama, todos os tipos de perfis diferentes. Então, já chamou... não lembro qual cantor famoso rapper que ele chamou uma vez. Daí ele chama, CEOs de tecnologia, já chamou o Elon Musk. E assim vai. E aí ele chamou uma vez o Mark, daí ele fez... Em vez de ser um podcast só com áudio, ele fez uma experiência imersiva com o Mark. E eles estavam em 2 lugares diferentes, assim. E é impressionante a qualidade da sensação dos 2 presentes no mesmo lugar. Mas fisicamente eles estavam separados. Mas só pela qualidade do vídeo e do áudio sonoro, eles se sentiam imersivos no mesmo espaço, assim. Depois assiste esse podcast. Isso eu sempre fiquei desejando. Ainda mais, né, recentemente com a pandemia, de eu querer estar fazendo uma reunião com o meu pessoal com a sensação como se eu estivesse lá. É muito legal. Seria bom para mim e seria bom para eles. Um tempo atrás, acho que o Bank of America, eles eles fizeram um videozinho mostrando um analista, vendo as ações e conversando com outro cara. Eu acho que o mundo vai muito a gente vai nessa linha também, tá? E o que esse tema é super amplo, né? Assim, eu daria para literalmente ficar aqui 10 horas ou mais. O que vocês acham que a gente deixou de abordar que é, assim, essencial? Tem alguma coisa? Porque a gente deu uma visão bem ampla do que do que pode esperar. Posso começar? Pode, tá. Fica à vontade. Eu acho que a gente precisa de abordar e precisa de falar de diversidade. É uma coisa que me incomoda muito. O que me incomoda? Quando você vai para a inteligência artificial e você vai trabalhar com esse tipo de produto, com esse tipo de fundamentos, enfim, com toda essa história que a gente está vendo,
se você não tem um time diverso para produzir, e quando eu digo diverso, eu estou falando tem que ter homens, mulheres, pessoas de todas as religiões, orientação sexual, tudo. Isso. Se você não tiver isso, você vai criar um mundo horroroso, eu te garanto. Porque vai ser um mundo com muito mais bias. Bias é tendencioso. Viés. Isso. Com muito mais tendências e viés e de uma forma horrorosa. Então, se a gente não começar a falar e advogar que você tem que ter um grupo cada vez mais diverso para analisar, para ver, para criar, vai ser muito complicado. Senão você vai ter um mundo criado por meia dúzia de pessoas que vem de meia dúzia de escolas aqui nos Estados Unidos. E é isso que temos por dia. Então vai ser muito ruim. Então acho que a gente tem que levantar mais essa bandeira, explicar com exemplos práticos o que significa isso. Eu, por exemplo, uma vez estava treinando um modelinho e aí eu perguntava para esse modelinho bem famoso, falava assim, era o que a gente chama de complete a sentença, né? Umas coisas simples que a gente faz para testar o modelo. E aí eu colocava o nome de um homem e pedia possíveis profissões para eles. Aí vinha businessman, advogado, engenheiro. Ok. Aí eu coloquei o nome de mulher. Falei assim, e dessa? Aí vinha enfermeira, maid, cuidadora e, pasmem, prostituta. Vou garantir. Isso não reflete em algum grau a realidade? Reflete a realidade do dado que ele foi treinado. Exato. Isso. Você entendeu? E aquele dado tinha bias. Entendi. Entendeu? Aquele dado tinha problema. Então você tem que olhar, fazer uma curadoria desse dado para você contrabalancear. Também você pode ir num outro extremo, recentemente com o Google, né, que você teve o problema das imagens, que eles estavam tão preocupados com a questão de bias, que gerou imagens históricas racialmente erradas. E aí foi também, eles acabaram desligando essa parte. Erros normais desse processo de desenvolvimento. Né? Mas me chama muita atenção, por exemplo, que aí por que eu gosto de falar muito de diversidade e falar sobre esse tema é importante, porque quando aconteceu esse incidente do Google, eles, lógico, explicaram, enfim, o que tinha acontecido e tal, ok. Não estou culpando eles, mas o ponto que eu vi poucas pessoas discutindo foi a capacidade que a AI tem de apagar a história, mudar a história devagarzinho, e você pode chegar num ponto, a história de fato se perdeu. Isso é muito perigoso, e a gente eu não digo consegue garantir, mas a gente consegue evitar o máximo possível disso se você tem diversidade. Eu lembro, por exemplo, na minha sala de computação, a gente tinha 2 mulheres só. Em uma sala de 30, a gente tinha literalmente 2 mulheres. Então, eu, por exemplo, nos meus times, eu faço questão de ter o máximo de equilíbrio que eu posso. Eu falo, não, eu quero, eu promovo, eu faço tudo para, você entendeu? Que eu tenha um mix que, no mínimo, tenta refletir aquela realidade. Até porque eu tenho bias. Eu fui criado de uma forma. Todos nós temos independente. Exato. Sim. Então, eu não consigo ver uma coisa. Do mesmo jeito que um cachorro não gosta de gato. Não tem algum grau de normalidade. Exato. Mas aí o que acontece? Eu tenho uma visão e a Ana fala assim, pois é, mas você não viu isso, né? Eu falo, puta, é verdade. Eu não vi isso. Isso é importante. Isso é importante, porque o que acontece? Se esse bias ele não é corrigido quando você está treinando um modelo de inteligência artificial e esse bias ele é aplicado para um produto que tem bilhões de usuários, como, por exemplo, o Instagram ou o Facebook, quando começa a campanha de eleições, isso pode determinar o futuro de um país. Isso é muito perigoso quando ele se escala para o número de bilhões de usuários e ele pode começar a influenciar a mentalidade das pessoas, de como as pessoas podem enxergar o mundo. Hoje isso já acontece, só seria potencializado, né? Já aconteceu. Em algum grau isso já acontece, né? Cambridge Analytics foi exatamente isso. E a gente está tentando aprender com a lição, foi um erro gigantesco, mas é esse o ponto. Se você pega um bias, no momento que você treina um modelo de inteligência artificial, você acha que aquilo é pequeno. Mas a partir do momento que você escala aquilo para bilhões de usuários, aquilo reverbera e cria um risco histórico.
que é muito difícil depois de você corrigir aquilo, né? A história pode ser reescrita de uma forma... E o mais louco, porque ela pode ser mudada a conta-gotas. E aí é mais complexo, porque você fala assim, mudou um pequeno detalhe. Mas na hora que você vê pra frente, você fala, de pequeno em pequeno detalhe, você mudou o quadro inteiro. Sensacional. O papo foi assim, super interessante. Assim, realmente dá pra gente marcar outras rodadas. Você, Antônio, tá aqui em Nova York. Tô aqui em Nova York. Então só você, né, que tem que voltar mais vezes. Eu posso deixar. Eu sempre tô por aqui a trabalho. E acho que a gente pode, em futuros papos, pegar trechos específicos desse universo, né? Total. Porque, de repente, falar só sobre os aplicativos que devem vir por aí, ou só sobre a base tecnológica da modelagem. Enfim, tem várias vertentes, né? Opa. Acho que hoje foi uma introdução a um universo muito particular. Porque para o grande público, olha que eu acompanho, tenho vários amigos que estão muito próximos do universo de tecnologia, recebo vários business plans, mas ainda assim, sabe quando eu sinto, estou meio fossilizado, não conheço direito isso? Sim. Então hoje foi quase que uma introdução a esse universo para mim. Muito legal. E daí uma mensagem que eu deixo, assim, sempre, que várias pessoas, né, perguntam, mas você trabalha com inteligência artificial, mas o que é tal? Eu falo, gente, vocês querem saber o que é? Pega e brinca com inteligência artificial. Baixa o ChatGPT. Vai lá no Bing, né, no pesquisador do Bing, que tem o Copilot, que é o assistente virtual do Bing, Bing é o competidor do Google, e brinca lá com o Bing. Gera uma imagem usando inteligência artificial. Pede para ele, né? Pede para ele. Vai lá no Instagram, ou no Canvas, ou no CapCut, esses aplicativos de edição de conteúdo já tem features e experiências com inteligência artificial. Brinca, para você entender o que é. Aí você vai gostar, você vai se apaixonar. Ou você não vai gostar também, mas você vai entender o conceito na prática. Então, fica aí para todo mundo brincar. Eu gosto dessa sua dica, e até porque... Não dá para... Eu deixaria uma segunda dica na carona da sua, tá? Não dá para brigar contra. Então você vai ter que aprender a lidar e a usar. E fazer o que a Ana está falando é a melhor forma de você aprender. Você vai lá... É o que a gente chama na parte mais técnica. Achei meu user case, né? Dá para usar para isso. Eu trabalho com isso. Se eu usar vai ser mais rápido, eu trabalho com edição de imagem, ou eu preciso de mandar e-mails o tempo inteiro. Nossa, dá para usar. E aí a pessoa mesmo vai criando essa habilidade de usar a inteligência artificial, e ela entende que a inteligência artificial vai aumentar a capacidade dela de entregas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por exemplo, você quando está programando o roteiro dos podcasts, nas perguntas que você vai fazer para os seus entrevistados, você pode usar qualquer assistente virtual para te ajudar a ter ideias sobre as perguntas que você vai fazer. Né? Então, ele vai te dar um rascunho, não vai ser perfeito, não vai ser talvez o que você goste, mas você vai lá interagindo com o assistente e fala, não, mas eu quero isso, eu quero uma pergunta mais focada nisso. E até você achar a melhor forma de você usar a ferramenta. E aí, é uma questão, né? Sempre falam, inteligência artificial para o bem ou para o mal. Gente, é uma ferramenta. A arma é uma ferramenta. Você pode usar a arma para o bem ou você pode usar a arma para o mal. Você pode usar computador para o bem ou você pode usar para o mal. Você pode usar criptomoeda para o bem ou você pode usar para o mal. Aí, você que vai fazer as suas escolhas, assim. Exatamente. Para mim, a tecnologia como criação humana, ela é neutra. É isso mesmo. Agora, como você vai usar... E onde as pessoas te encontram, Antônio? Quem quiser acompanhar, você é ativo nas redes? Muito no LinkedIn, bastante no LinkedIn, Medium também. E agora estou começando a usar um pouco mais o Twitter. Mas LinkedIn... O X, né? Twitter, X. Eu me recuso. Exato. E como as pessoas te acham? Antônio /Neto 892. Perfeito. E você, Ana? Eu uso bastante o LinkedIn, é mais para um público americano. Agora estou começando a fazer um pouco de conteúdo em português também. É Ana Paula Mofarrege, super fácil de me achar lá. E eu comecei também um Instagram, mais focado no público brasileiro, que eu faço, enfim, tutorial de inteligência artificial, conto um pouco mais sobre minha rotina. E é desmistifica.ia. Mas se você procurar no Instagram Ana Paula Mofarrege, você também vai achar. Sensacional. Muitíssimo obrigado por vocês terem participado aqui do bate-papo hoje. Não, super obrigada a você, Bruno. Muito, muito legal essa conversa, demais. Foi realmente muito bacana. E já estão convidados para voltarem.
Combinado. Prazer. E eu quero agradecer também para quem nos acompanhou até aqui e relembrar para quem não segue o canal, não deixar de seguir, acionar, ativar o sininho. E quem quiser também acompanhar as minhas publicações entre uma semana e outra, @Bruno Corano em todas as redes, e a gente se vê semana que vem. Obrigado.